Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, nossos paroquianos e paroquianas. Paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos na primeira semana desse nosso caminho, itinerário espiritual da Quaresma, em preparação à Páscoa da Ressurreição. É um grande convite, junto com Jesus, de percorrermos o nosso deserto, para que nesse deserto nós possamos fazer o nosso processo, assim como fez Jesus, de conversão. O nosso processo de também enfrentarmos as nossas crises, nos confrontarmos com a nossa vida, com a luz do Evangelho, a luz da vida de Jesus Cristo, e que possamos nos converter sempre mais ao seu discipulado. E assim que ele possa de fato crescer, no nosso coração, na nossa vida. Dito isso, hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro, nesse nosso itinerário quaresmal da primeira semana, nós vamos rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 até 46. Disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. E então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente, na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus caros irmãos e irmãs, a gente conhece esse trecho do Evangelho de Mateus como a parábola do juízo final. Eu sempre gosto de retomar esse trecho para dizer: aqui está o critério que Jesus estabelece como critério de salvação. O que nós devemos fazer? Como devemos proceder? Portanto, essa parábola do juízo final, do juízo universal, juízo final, ela não pretende oferecer para nós uma visão, vamos dizer assim, antecipada de um imaginado final do mundo, como alguns fundamentalistas muitas vezes nos querem fazer crer. Trata-se de uma parábola e, portanto, não cabe aqui uma leitura literal. Ela nos fala do modo de proceder, do nosso modo de proceder agora, aqui, inspirado no modo de ser e de agir de Jesus.
Em outros termos, os textos sobre o juízo final não pretendem transladar o leitor ao espetáculo do futuro. Foram escritos exatamente para despertar nossa responsabilidade no presente, para promover o melhor que há em cada um de nós e afastar de tudo que nos desumaniza. O Mateus, o evangelista, que acabamos então de ler esse trecho, ele apresenta, numa forma de drama, esse julgamento final. Diante do rei, que é Jesus, nenhum grupo privilegiado, cristãos, muçulmanos, os budistas, enfim, mas todas as nações. Haverá separação, direita e esquerda, as ovelhas e cabritos. Boas-vindas aos que praticam obras de justiça, ordem de se afastar aos que não as praticaram. A sentença ela vai se dar com base na prática da justiça, da misericórdia. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, que o critério de julgamento é a nossa atitude diante das pessoas, diante dos marginalizados, diante dos necessitados. E os que nunca ouviram falar de Jesus, também eles serão julgados com esse critério. A gente pode se perguntar, será que é isso? Todo ser humano, em pleno uso da sua razão, conhece o que é bom, conhece o que é justo, sabe aquilo que é honesto. Sendo assim, está em sintonia com o projeto de Deus. Por quê? Porque é a prática da justiça e do amor que vai decidir o nosso destino, o destino de cada pessoa. Seguindo o nosso itinerário, meus caros irmãos e irmãs, na terça-feira, dia 20 de fevereiro, nós vamos rezar, vamos meditar esse nosso itinerário quaresmal com o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 até 15. Disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Veja, meus caros irmãos e irmãs, as crianças, mediante orações muito simples, surpreendem os adultos, não é verdade? Elas nos surpreendem muitas vezes na sua forma de se relacionar com Deus. Por quê? Porque elas expressam sem rodeios. Elas vão lá e dizem: Papai do céu, arrume um emprego para o meu pai. Obrigado. Assim é a oração, simples. Não multiplicam palavras, vão direto naquilo que elas estão desejando na sua oração, no seu pedido a Deus. E dado que são sinceras e confiantes, a gente diz assim: serão atendidas. Jesus, que é o nosso principal modelo de oração, ele não condena a insistência nos pedidos. Pelo contrário, recomenda isso, conforme o faz na parábola do juiz e da viúva. Vocês podem conferir isso lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. O que Jesus corrige é a tendência nossa em ficar multiplicando palavras, amontoar frases muitas vezes vazias, quando a gente reza. Ao ensinar-nos a rezar, Jesus apresenta para nós a essência da oração cristã. Em outras palavras, ele quer mostrar que a nossa oração, através da oração que ele nos ensina, o Pai Nosso, que a nossa oração, ela só será eficaz se ela for acompanhada, no final, veja, do perdão a quem nos ofendeu. Na igreja primitiva, um pouco de história também, de conhecimento para nós é importante. Na igreja primitiva, a oração do Pai Nosso,
ela fazia parte das coisas secretas da fé cristã. Era como que protegidas pela lei do arcano. Os catecúmenos, que faziam seu processo de iniciação à vida cristã, recebiam então o Pai Nosso na vigília do batismo, quando também era apresentado para eles, quando eles recebiam então a Eucaristia. E quem recebia então o Pai Nosso guardava isso como uma relíquia e esperavam ansiosamente pelo momento em que, junto com a comunidade, saindo da fonte batismal, eles diziam pela primeira vez Pai, dando-se então a conhecer como filhos de Deus. É bom a gente recordar essas coisas. Por quê? Porque talvez nós tenhamos banalizado um pouquinho a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, rezando ela, dizendo ela sem pensar, ou dizendo ela como se diz qualquer outra oração em momento de necessidade ou de medo. Peçamos então a Cristo que Ele nos ensina a repetir o Pai Nosso com o seu próprio coração, para que cresça em cada um de nós, dia após dia, o amor filial e confiante para com o nosso Pai Celeste, e com o coração cresça, através da nossa oração, cresça em nós a caridade, que se torne então perdão para todos os irmãos. Mas eu quero voltar novamente à reflexão inicial, que nós devemos pedir então a Cristo que nos ensine a repetir o Pai Nosso como as crianças, com uma oração simples, que nós possamos expressar a Deus sem rodeios, nessa nossa prece do Pai Nosso, as nossas necessidades, fortalecendo assim a nossa filialidade. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 21 de fevereiro, rezaremos, refletiremos a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 até 32. Quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas, ele era um profeta de Israel. E Salomão, ele ficou famoso pela sua admirável sabedoria. Jesus é maior do que eles. Mas, veja, ele não encontra acolhimento entre os seus contemporâneos. Então essa geração, Jesus diz, essa geração é má. Mas má por quê? Pela falta de fé, pela falta de acolhida. Essa geração, ela fica pedindo sinais, mas ao mesmo tempo que pede sinais, ignora as numerosas obras boas que Jesus realiza em seu meio. As curas que ele realiza. A rainha, que conta a história, a rainha do sul, a rainha de Sabá, como se diz, pagã, ela fez uma longa viagem para ouvir o sábio Salomão. Vocês querem conferir isso? Está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 10. O profeta Jonas não fez milagres em Nínive. No entanto, a sua presença, a sua pregação levaram o povo de Nínive a se converter para Deus. Pois bem, diz a leitura do Evangelho, tanto a rainha de Sabá como os ninivitas irão depor contra a geração do tempo de Jesus, que é maior dos profetas, o rei e o sábio por excelência. No fundo, aqui há uma dura provocação
para despertar as consciências adormecidas para que creiam. Os apelos à conversão, eles repetem-se durante este tempo da Quaresma. Nós precisamos sim escutar esses apelos e acolher também esses apelos, deixando então nos tocar e iluminar pela palavra. Jonas, ele dirigiu esse apelo aos ninivitas. A nós é o próprio Jesus, bem maior do que Jonas, que o dirige esse apelo. Por isso nós devemos perguntar-nos se já começamos a nos converter, a lutar decididamente contra tudo aquilo que causa mal, que causa desunião, e que está presente em nós e também fora de nós, que está presente no mundo, se nós já começamos de fato a lutar contra tudo isso, a partir dos exercícios que a Quaresma nos propõe, intensificando a nossa oração, intensificando o nosso jejum, intensificando o nosso desejo de sermos sempre mais caridosos, solidários. Nós não podemos estar à espera de uma graça barata e de efeito fácil, ou estar à espera de confirmações extraordinárias, de milagres ou de sinais convincentes. Nós precisamos, nós mesmos, fazer esse processo de conversão, acima de tudo, todos os dias, nesse nosso itinerário quaresmal, pedir ao Senhor Deus que aumente sempre mais a nossa fé. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, a gente conclui esse nosso itinerário desta primeira parte da primeira semana do tempo da Quaresma. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, nesse mesmo horário, concluindo então as mensagens da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, sempre pedindo a intercessão de Santo Antônio. Desejo a cada um de vocês uma abençoada Quaresma.